Olá, hoje eu vou falar sobre pessoas invisíveis. Mas antes, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui neste canal. É fácil, é só você apertar em inscrever-se. Pronto, você está inscrito no canal da professora Roseli Ubaldo. Seja bem-vindo. Divaldo Pereira Franco, ele fez uma viagem até a África do Sul com um grupo de 9 amigos e se hospedaram no hotel de luxo. A família que o convidou era de poder aquisitivo elevado, então eles ficaram no hotel delicioso. E aí no primeiro dia, né, para tomar o café da manhã neste hotel, quando todos desceram, aí quando chegaram lá no salão, olharam as mesas, né, escolheram que mesa ia sentar. Aí eis que Joana de Ângeles aparece para Divaldo e diz: Divaldo, abrace aquele garçom. E aí Divaldo ficou assim sem saber, ué, mas abraçar o garçom assim, do nada, né? Não estou entendendo. Divaldo, abraça aquele garçom. E aí Divaldo, ele se viu diante de uma situação embaraçada, né? Porque como é que ele iria abraçar um desconhecido que era da etnia negra, num país que ainda enfrenta alguns desafios étnicos? Mas Joana disse, abraça aquele garçom. E aí ele pensou, meu Deus, mas eu vou constranger meus amigos, né? Assim do nada, vou fazer isso? Como? Nisso o garçom veio se aproximando, né? E aí Divaldo ficou pensando, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Ai, eu tenho que abraçar esse garçom, mas o que que eu faço? E aí ele lembrou, falou, já sei. Aí, quando o garçom se aproximou, ele, por favor, você poderia levar leite quente naquela mesa onde eu vou estar sentado? Aí o garçom, tudo bem. Sabe o que que é? É que vocês têm o mesmo hábito dos americanos. Vocês servem café quente, leite gelado. E aí a gente mistura, aí fica uma coisa estranha. Não fica nem quente e nem gelado. Dá para você fazer esse favor? Tudo bem. Mas antes, vem aqui que eu vou lhe dar um abraço, disse Divaldo para o garçom. Aí o garçom ficou assim, o quê? Aí ele falou, vou te dar um abraço. Será que ele não entendeu a palavra abraço? Um abraço, vou te dar um abraço. Aí o garçom, não. Aí ele entendeu, né, que era um abraço. Não, eu estou aqui para servir, é meu papel. Aí Divaldo, não, eu vou te dar um abraço pela sua gentileza. E nisso, ele nem esperou o garçom responder, né? Nem que sim, nem que não. Agarrou o garçom, mas deu um abraço bem gostoso. O garçom ficou cinza, não sabia o que fazer. Aí os amigos de Divaldo olharam para Divaldo, né? Não só os amigos, como todo mundo que estava ali tomando café, né? Ué, o que está acontecendo? Eu acho que aí Divaldo, aí uma das amigas falou, os amigos perguntaram, Divaldo, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí Divaldo, não sei, quando eu souber, eu conto. E aí ao terminarem o café, o garçom se aproxima da mesa deles e pergunta se eles estavam servidos, né, se precisava de mais alguma coisa. Aí Divaldo disse que tudo bem, não precisavam de mais nada. Aí o garçom pergunta assim para Divaldo, qual o seu nome? Aí Divaldo fala, pode me chamar de Mister Franco. Aí o garçom olha assim para Divaldo, fala assim, eu estou encabulado com o senhor. Aí Divaldo olha para o garçom e fala, eu também. Ai. Aí uma das amigas de Divaldo pega no braço dele e fala assim, Divaldo, por que que você abraçou o garçom? Fala, por que que você abraçou? Aí Divaldo diz assim para ela, eu não sei, tenha calma, quando eu descobrir, eu conto. Aí passou um dia, mas Divaldo não descobriu por que Joana de Ângeles pediu para que ele abraçasse o garçom. Então, e aí no dia seguinte, os amigos de Divaldo foram tomar o café. No pé do elevador, encontraram com quem? Com o garçom. Aí o garçom olhou assim, olhou para eles e perguntou, cadê Mister Franco? E Mister Franco? Aí uma das amigas disse para o garçom, Mister Franco está indisposto, ele teve um problema no estômago lá, ele não está muito legal não, então ele, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco ele melhora. E tá bom, passou.
Aí o garçom pergunta para eles assim, qual que é o número do quarto? Aí falaram o número do quarto. Só que antes disso, Divaldo já tinha colocado uma plaquinha assim, não perturbe, né? Para ninguém querer limpar o quarto, né? Que queria incomodar. Mas o garçom ignorou aquela plaquinha, não perturbe. Aí bateu lá na porta. Aí quando o Divaldo abre a porta, lá vem ele com um carrinho, com 10 tipos de chá. Bolacha, biscoito. Detalhe, Divaldo odeia chá. Quando Divaldo era pequeno, sua mãe fazia tudo que era tipo de chá e dava quando eles sentiam alguma dor. Então, Divaldo tem ojeriza de chá, odeia chá. Mas tudo bem, né? Aí o garçom pergunta para ele, o senhor não está bem, Mister Franco? Aí Divaldo diz para ele, não, eu estou, daqui a pouco passa, eu vou melhorar. Aí o garçom olha para ele e fala assim, Mister Franco, o abraço que o senhor me deu ontem ainda está aqui, comigo. O senhor não pode ficar sem se alimentar. E aí, nesse momento, Joana de Ângeles, ela aparece no quarto de Divaldo. Aí Divaldo olha para ela e pensa, e aí ele deduz, né? Ah, já sei o que a senhora queria me dizer com aquele abraço, pedindo para abraçar o garçom. Os invisíveis, né? Nós esquecemos das pessoas invisíveis, nós nos tratamos como invisíveis, né? Ah, eu acho que é isso. E aí o garçom, nesse momento, ele se ajoelha e começa a chorar. Aí Divaldo olha para ele, né? Aí fala, o que está acontecendo? Aí ele fala para Divaldo, Mister Franco, ontem eu ia me matar, porque eu estava com... Eu estou com câncer na próstata e já estou com a metástase óssea e estou com uma metástase cerebral. Então, eu ia me despedir hoje. Hoje eles iriam me despedir aqui, porque nós somos contratados por uma empresa e ela não paga o tratamento, que é um tratamento muito caro. Eu tenho 3 filhos, sou casado e eu ia me matar. Quando o senhor me deu aquele abraço, um branco, eu contei para minha esposa que nunca, nunca, nunca nenhuma pessoa branca me tocou como o senhor me tocou. E eu tenho 42 anos. Eu nunca nenhum branco apertou a minha mão, muito menos me dar um abraço. E ontem o senhor me abraçou como um pai. E minha mulher pediu para eu lhe agradecer. E aí Divaldo pergunta para ele, mas por que você iria se matar? Aí o garçom diz, porque eu vou ter que fazer o tratamento e fica muito caro. Eu não tenho esse dinheiro. Aí nesse momento Joana olha para Divaldo e pede para ele abraçar novamente o garçom e diz para ele, fala para ele que ele vai ficar curado. Aí Divaldo também se ajoelhou, colocou um braço no ombro do garçom e disse que ele iria também que ele iria melhorar, que ele iria ficar curado. E aí ele diz para o garçom, eu posso te pedir um favor? Aí o garçom fala, pode. Aí Divaldo diz para ele, eu tenho idade para ser o seu avô, mas eu quero ser o seu pai. Você pode ser o meu filho do coração? Aí o garçom ficou muito emocionado e disse, não faça isso. Aí Divaldo disse para ele, não faça isso você. E aí o garçom coloca a cabeça no ombro de Divaldo e chora, chora. Divaldo também chora nesse momento. Foi muita emoção. E depois ele olha para Divaldo e diz, o meu nome é Mebumble, M-Bumble, Mebumble. Serei seu escravo a vida inteira. E aí Divaldo diz para ele, esse tempo já passou, agora você é meu filho. Coloque Franco, eu vou lhe escrever, para você saber como é Franco. E aí, nisso, ele se levantou, o garçom também,
E aí o garçom, depois, né, de toda essa emoção, o garçom pergunta para Divaldo: o senhor está melhor? Aí Divaldo olha para ele e fala: o seu abraço me curou. Aí o garçom: ah, então agora o senhor vai tomar o meu chá. Aí Divaldo: ai meu Deus, essa vai ser minha punição. E aí toma o bendito chá de melissa, né? Que ele odeia, mas tomou. Contrariado, mas tomou. Mais tarde, Divaldo ele conta para os amigos o que aconteceu dentro do quarto com o garçom. E aí seus amigos olham para Divaldo e diz: Divaldo, o caso dele está resolvido. Nós vamos arcar com todos os custos. Nossa, aí passou uns dias, aí depois de 2 dias eles iriam mudar e iriam para outra cidade, né? E aí o garçom apareceu no hotel com os 3 filhos para agradecer a Divaldo. E aí Joana de Ângeles nesse momento aparece e diz, né, para Divaldo: Divaldo, nós vamos investir nesse trabalhador, porque a doutrina espírita vai ser ampliada na cidade do Cabo através dele, deste garçom. Nós temos interesse neste homem invisível. No dia seguinte, às 11 horas, Divaldo foi procurá-lo e disse: eu vim me despedir e estou viajando para outra cidade aqui na África e talvez nós não nos vejamos mais aqui na Terra, mas eu lhe prometo que quando eu morrer, eu lhe apareço. E entregou para o garçom um envelope. Aí ele perguntou: o que é isso, Mr. Franco? Aí Divaldo disse: esse é um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Dentro do envelope tinha os dólares americanos, que era para começar o tratamento do garçom. E depois eles mandariam mais dinheiro para ele terminar o tratamento. E aí o garçom pergunta: qual a sua religião? Aí Divaldo diz para ele: olha, em 2, 3 palavras eu não vou conseguir te explicar, porque é muito complicado. Mas assim que eu chegar no Brasil, eu vou te mandar livros sobre a minha doutrina, para que você leia e aprenda sobre ela. Mas agora eu quero lhe dar um abraço, mais um abraço. E aí nesse momento que Divaldo abraça o garçom, ele pede para Deus para que retire todas as energias deletérias do corpo do garçom e que as transmita para o seu corpo, porque ele sim tinha condições de eliminá-las. E assim Divaldo fez. Antes de viajarem para outra cidade, Divaldo deu o seu e-mail para Mebumble e foram para Joanesburgo. No terceiro dia, Divaldo que estava lá na outra cidade, Divaldo recebe um e-mail do garçom Mebumble e que diz: fiz a primeira quimioterapia e não tive nenhuma sequela. E depois disso ele fez mais 4 quimioterapias e ficou curado. Recebeu também os livros que Divaldo ficou de mandar para ele. E formou um grupo de estudos do Evangelho. E essa foi a história do garçom, que nos emocionou e muito. A religião tribal de Mebumble, eles falam sobre a vinda de um rei que virá para libertá-los do estado de independência, que era chamado o antigo apartheid. O termo apartheid é uma política racial implantada na África do Sul em 1948. Essa política racial, o que ela fez? Ela tirou toda a terra dos negros, 87% das terras dos negros, e passou para os brancos. No apartheid, os brancos tinham o domínio sobre os negros. E os negros ficaram segregados, ou seja, isolados da população branca. Então,
Eles ficavam ali como se fossem ninguém. Mas graças a Deus, em 1994 houve eleição e quem ganhou? Nelson Mandela. Nelson Mandela foi o presidente e Nelson Mandela acabou com esse apartheid. Graças a Deus, na África do Sul. E agora, eu pergunto para vocês, quantas pessoas passam por nós nas ruas, no nosso local de trabalho, e na vida em sociedade, e nós não notamos suas presenças, nem sabemos de suas carências, sejam elas econômicas, sejam elas emocionais. Quantos mendigos extremamente pobres, catadores de papelões, moradores de rua, alcoólatras, indivíduos perturbados mentalmente, desamparados, quantos que já passaram por nós e nós nem os notamos e nem sequer dirigimos a eles uma oração mental. Quantas foram as ocasiões em que nós estivemos em restaurantes, bares, repartições públicas, hotéis, e sequer sorrimos ou apertamos fraternalmente a mão dos funcionários que nos atenderam. Muitas vezes, esses seres invisíveis estão mais presentes na nossa vida do que nós imaginamos. Não notamos por distração, por descuido, egoísmo ou até mesmo indiferença. Aliás, esses seres esquecidos, invisíveis, eles podem também estar no nosso círculo familiar. Algumas pessoas realizam até boas ações, fazem caridades, mas elas esquecem de olhar o próximo que está ali dentro do seu lar. Um parente, um tio, um vô, um pai, uma mãe. Temos que olhar também. A caridade, ela começa dentro do lar. Quantas pessoas vão passar por nós, quantos como irmãos invisíveis, como um dia foram Martin Luther King, Nelson Mandela, o garçom Mebambo, o africano George Floyd, Breonna Taylor, gente que foram assassinados agora recentemente, a Breonna e o George Floyd esse ano nos Estados Unidos. George Floyd em Minneapolis, um ex-segurança, morreu assim. Por quê? Porque era negro, porque ele era invisível. A Breonna Taylor morreu também por quê? Porque era invisível, porque era negra. Hoje, não precisa ser negro para ser invisível. Basta ser uma pessoa pobre para ser invisível. Gente, onde está o nosso amor? Onde está o nosso amor ao próximo? A nossa caridade, a nossa compaixão? Nós não precisamos de mais mortes de pessoas invisíveis. Porque diante dos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E, portanto, nós precisamos amarmos muito mais uns aos outros. E assim nós vamos ter um mundo melhor e mais justo. Obrigada a todos. E não esqueçam de fazer a sua inscrição aqui neste canal e deixar o seu like. Obrigado.